quando eu cheguei na escola pública, eu me encontrei, eu disse que era lá que eu queria ficar. Mas pela questão de trabalho excessivo, remuneração que não correspondia, e também eu tinha que terminar meu doutorado e muita gente dizia que eu tinha que ir para a universidade, para ensino superior. Tem muito isso também, né? O lugar do doutor é na universidade, e que não é. O lugar do doutor onde ele quer atuar e onde ele pode contribuir. Se ele pretende contribuir na escola, por que não ter um doutor na educação básica? Eu acho que é um luxo. Por que é um luxo? Porque ainda a gente não tem esse incentivo e esse investimento, nem essa percepção ainda. Mas em outros países, inclusive países desenvolvidos, o professor da educação básica ganha muito bem, são os melhores professores mais que têm uma formação muito boa, né? Ou seja, que tem pós-graduação. Então, quando eu decidi para o ensino superior, tem que ser na área de ensino. Mesmo com minha pesquisa em História, eu fiz meu mestrado em História e meu doutorado em História. Mas eu conseguia fazer essa ponte entre a história das mulheres e o ensino de História perfeito, até porque eu acho que de fundamental importância. Então, eu já tinha tido uma experiência de ensino superior na área de ensino, fui professora de prática de ensino de estágio supervisionado na UEPB de 2016 a 2019. Então, assim, foi também aí eu decidi que era a área que eu queria atuar. E eu chego aqui na UFRN em 2021, fiz concurso para a área de ensino de História, né? E cheguei aqui como professora também do estágio supervisionado e de metodologia do ensino de História. E as disciplinas de ensino, também lecionei ensino de História e Gênero, tem outras também sobre currículo, né, e ensino de História, que são outras disciplinas optativas que a gente tem no nosso curso. Então, o meu principal desafio, quando eu cheguei como professora da área de ensino, é o desafio que eu enfrentei também em outras instituições, que é entender o que é o ensino, o que é a área de ensino na formação do professor. A gente tem ainda, a gente avançou muito enquanto área, né? É um campo já consolidado, mas a gente tem uma história que ainda a gente ainda marca, que é, por exemplo, quando eu falei da minha formação, a parte de ensino, ela era da área de educação. Então, eram departamentos separados. A gente tinha um processo de formação de professores 3+1, né? Que é o quê? A formação geral de 3 anos e mais um ano da formação pedagógica, né? Da educação. Então, sempre pensa muito que, assim, a responsabilidade do ensino é do pessoal da área de ensino. Não é só isso. E mais, é como se fosse uma área menor. Ainda há uma hierarquização dos saberes, e a gente precisa superar isso, né? A área de ensino, ela precisa ser respeitada, ela tem uma importância fundamental para a formação de professores. Inclusive, eu vejo algumas pessoas que são professores de história que se denominam historiadores apenas. É como ser professor é algo vergonhoso, é algo menor, né? Ser historiador tem status, ser professor de história nem tanto. Então, a gente tem esse preconceito ainda com a área. Então, quando eu chego aqui para ensinar, ainda tem um pouco, eu não diria assim, os alunos, eles via o estágio meio que uma coisa assim, é um estágio obrigatório, como o nome mesmo diz, mas eles não queriam. Era como se fosse uma pedra no meio do caminho, né? E não como algo importante para a formação deles. Então, assim, eu acho que foi o primeiro desafio. Um outro, que é a questão do campo de estágio. Nossa, é muito restrito. Principalmente para quem atua no ensino médio. A gente tem poucas escolas de ensino médio que podem atender os nossos alunos, né, os nossos estudantes. O que nos salva é que alguns fazem estágio nas suas cidades. Mas se todo mundo fosse obrigado a fazer estágio em Caicó, não tinha como comportar todo mundo. Porque, inclusive, tem um limite de estagiário por professor, por escola, pelo número de funcionários. Então, tudo isso
regula o número de estagiários por escolas. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito foi essa conversa com os professores de educação básica aqui de Caicó, né? E por eu ser também professora da educação básica. Então, eu tenho esse diálogo mais próximo com eles, porque eles sabem, eles olham para mim e dizem, você sabe o que é estar aqui no meu lugar. Né? Então, assim, ainda tem muito isso. E o professor da universidade, ele só teoriza. E o professor da básica, a realidade é muito outra. Tem memes, inclusive, né? Formação continuada de professor é muito desafiador quando se vai um professor que nunca pisou numa escola, que ele não conhece a realidade da escola. Então, eu digo sempre, quem trabalha com ensino de história tem que conhecer essa realidade. Tem que saber o que é a escola. Tem que ter vivenciado isso. E por um certo tempo. Porque ninguém nasce professor. A gente se torna professor. E precisa de um tempo para a gente se tornar professor. Porque eu diria que 5 anos é quando a gente começa a entender por onde é, como é que a banda toca, sabe? Eu tenho 24 anos de docência, juntando tudo, e digo que a cada dia eu aprendo como professor. Eu não estou formada, eu completamente, né? O professor está num eterno processo de formação, porque ele trabalha com pessoas, ele trabalha com realidades muito diferentes. A aula que eu preparo para uma turma não vale para outra turma, nem tampouco para o ano seguinte. Então, eu tenho que estar sempre repensando a minha prática. Eu tenho que estar sempre... A sociedade muda, as formas de ensinar e aprender mudam. Então, assim, essas são algumas questões que eu, enquanto professora de estágio, trouxe para a minha sala de aula. Levar essa realidade, discutir a escola, sabe? E uma coisa que eu hoje, eu tenho muito orgulho, que eu tenho uma relação muito boa com os professores, que eu atuo, principalmente os professores de ensino médio, que como eu sou professora de estágio 3 e 4, né, que é referente do nosso PPC ao ensino médio, eu tenho uma relação muito boa com esses professores, a gente está sempre mantendo esse contato, né, participa dos projetos. A residência pedagógica foi um projeto que eu assumi quando eu cheguei aqui também, e que eu fui atrás de professores. Quando a gente teve a seleção de novos professores, teve uma professora que olhou para mim e disse assim, professora, eu só vou participar do projeto e a senhora veio aqui na escola me convidar. E ninguém nunca fez isso. E quando eu cheguei lá, estavam todos com uma série de pés na mão. Como assim, chegou mais um professor da universidade teorizando. Eu disse, minha querida, eu conheço muito bem essa sua realidade. Né? Eu vim da educação básica. E eu estou no ensino de história, e essa é uma área que eu escolhi para atuar no ensino superior, devido justamente a essa minha experiência na educação básica. Eu digo, eu tenho muito a contribuir com essa área. Né? Eu preciso falar dessas experiências, eu preciso compartilhar dessas experiências, eu preciso também aprender, porque a gente aprende a cada novo projeto. Então, assim, a residência pedagógica foi um projeto que eu aprendi muito, né? Porque e também foi um projeto muito gratificante, porque eu vi muitos dos nossos estudantes avançando na formação, na experiência docente, porque é um projeto que coloca esses estudantes na sala de aula, por mais que a gente tenha 400 horas de estágio, isso ainda é muito pouco. Então, esses projetos de docência, de iniciação à docência, como residência pedagógica, que infelizmente acabou, né, temos propostas de renovação e espero que essas promessas se cumpram, assim como o PIBID, né, que hoje ampliou do primeiro ao último período, que eu estou assumindo agora enquanto coordenadora, e assim, é um grande desafio coordenar 24 bolsistas, 3 professores de educação básica. Então, assim, é um mega projeto, é um trabalho grande, mas eu estou muito feliz, porque
os meus bolsistas, todos os nossos encontros, eles estão com aquele brilho no olho que eu gosto de ver nesses que estão nos estudantes que fazem a docência, que fazem o curso de licenciatura, que eu digo que eu encontro alguns professores que já perderam esse brilho, né? Porque o dia a dia, o cansaço, a desvalorização, o desrespeito, então tem muitas questões que fazem o professor perder essa empolgação. Então, ver esses jovens empolgados, né, em inovar, em estudar, em pesquisar, em levar para a sala de aula novidades e aprender, né, a serem professores, futuros professores de história, isso é muito importante. E eu digo que eu tenho uma equipe que nota 10. Nota 10, minha equipe de BID, e a gente vai fazer muita coisa boa. Eu não se depender de mim, a gente vai fazer muita coisa boa, né? Com relação ao LENEP, eu coordenei durante, acho que foi 2 anos, foi assim que eu cheguei aqui. O que eu diria do LENEP é que é um espaço que tem um potencial enorme para desenvolver projetos na área do ensino de história, né? Eu diria até que é um privilégio para a gente da UFRN ter esse espaço. Eu converso com outros colegas da área, né? Eu faço parte da ABE, que é a Associação Brasileira de Ensino de História, e não são todas as universidades que têm esse privilégio, né? Às vezes, alguns professores que vêm para cá para dar palestra, alguns colegas que eu apresento o LENEP, ficam todo mundo assim, nossa, que espaço. Então, eu acho que é um espaço de grande potencial e que a gente ainda vai ter muito fruto daquele espaço ali, né? A gente atuou, é um espaço que a residência pedagógica ocupou, o PIBID vai ocupar também, para a gente desenvolver bons projetos, bons produtos educacionais, né? Para a gente colocar aí nessas escolas, para fazer esse povo aprender, porque o objetivo é esse. Todo esse movimento que é feito, todo esse investimento, só tem uma finalidade, que é a aprendizagem. E a gente quer que esses alunos aprendam. Os nossos alunos, estudantes, aprendam a serem professores de história, motivados, conscientes, comprometidos e éticos, e que os alunos da educação básica, né, via PIBID, recebam, né, esses alunos nossos motivados, competentes, comprometidos, para também facilitar na aprendizagem de história na sala de aula. Eu acho que seria assim, o ENAD. Ai, nossa, o ENAD foi uma bomba assim, que caiu para a gente, eu diria, porque foi uma novidade nada boa, no sentido de que foi da noite para o dia que a gente teve que se organizar para isso. Nem todos os professores que acompanhavam os nossos estagiários se colocaram à disposição para avaliar, né? Isso foi um grande problema que a gente teve. E eu não julgo, não critico, porque eu sei que o professor da básica ele tem N atividades, e o ENAD veio para a gente com muita burocracia. A formação foi algo assim já muito estressante, o site nem sempre funcionava com tempo, para fazer inscrições foi uma loucura, para cadastrar todo mundo não foi fácil, né? Para fazer a formação foi mais difícil ainda. Os alunos ficaram em pânico para poder fazer essa prova, porque tudo que é uma avaliação, né, ela causa um pouco esse frisson. Mas as avaliações de larga escala, né, como o ENAD, por exemplo, são avaliações que, por mais que a gente tenha as nossas críticas, a gente não pode fugir, né? Isso impacta em outras questões que não dá simplesmente para dizer não vamos participar e não vamos fazer. A gente tem as nossas ressalvas, a gente tem as nossas críticas, mas a gente participou. Para mim foi difícil, porque eu tinha 47 alunos em campo de estágio, e acompanhar essas 47 aulas não foi fácil. É algo que é humanamente impossível. De fato, eu não consegui acompanhar as 47. Acompanhei a maior parte, né, dessas aulas.
fiquei parecendo aquela mãe que quando a mãe, o filho vai apresentar alguma coisa, que a gente fica com o coração na mão. E eu ficava lá assim, só olhando, sabe, assim, querendo complementar alguma coisa e tudo mais. Mas no final das contas, eu acho que o saldo foi bem positivo. Eu saí assim, bem mais tranquila. Aquela mãe, como diz assim, criei bem meus filhos, né? E aí eu não digo só eu, é um corpo docente que compõe esse departamento, que contribuiu para que a gente formasse, né, esses estudantes nesse nível. Eu acho que eles saíram bem. Né? O problema pior, no final, são os inúmeros questionários para serem preenchidos. Então, eu tive que preencher todos os questionários, todos, e assim, são questionários longos. Como eu disse, o ENAD é muito burocrático, muito cansativo. Então, isso foi um dos principais desafios.